Olá a todos, meu nome é Paulo Ferreira, também conhecido como Paulo Bruxo. Esse vídeo eu vou estar apresentando instruções básicas da NBR 11900-4, que tratará especificamente desses grampos para terminais para fechamento de cabo de aço, o grampo leve e o grampo pesado. Esse aqui fabricado em ferro fundido nodular e esse camarada aqui fabricado em aço forjado, que também pode ser em ferro nodular. Ok? Antes da gente poder começar, é importante que se tenha em mãos o conhecimento da NBR 11900-4. É importante que o profissional legalmente habilitado tenha domínio desse documento e que tenha esse documento em mãos. A outra norma em questão que deverá também estar na mão dos senhores é a 2408, NBR ISO 2408 de 2019. É a de fabricação de cabo de aço, que tem requisitos aqui que é mencionado nessas normas, são mencionados em ambas as normas. E por último, eu recomendo também que se tenha a adoção, a compra deles, vocês podem comprar diretamente na BNT, a NBR ISO 4309, que vai tratar especificamente de cabos de aço, cuidados, manutenção, instalação, inspeção e descarte. Tem todos os requisitos aqui dentro para que você possa fazer uma boa avaliação do cabo de aço que você estiver fazendo instalação, né? Inclusive, não especificamente para linhas de vida, mas é importante que você tenha esse conhecimento. E uma outra norma que eu fiz aqui uma referência cruzada é a ASME B30.26, que é uma norma americana que eu peguei para poder dar um embasamento técnico aqui no que eu vou estar falando. Deixando claro que esse vídeo não é um vídeo de treinamento e também não estou esgotando o tema, né? Na verdade, ele está bem condensado. A maioria das montagens já foram prontas, já estão prontas. Eu só estou fazendo uma pequena abordagem de possibilidades de situações de montagens e para dar um entendimento melhor dessa NBR 11900-4, que faz parte de um grupo de 5 normas, tá? Vai de parte 1 até parte 5, sendo que o 4 é para terminais para cabos de aço, grampos leves e pesados, como eu ali mostrei, podendo ser ferro nodular ou forjados ali as bases. Então, essa é basicamente terminal para cabos de aço. Essa nossa NBR foi baseada numa N13411 e que, por sua vez, ela acabou cancelando e substituindo as NBRs anteriores, que são essas, a 7163, 11098 e a 11099. Elas foram canceladas e substituídas. Dentro do corpo dessa norma, da 11900, ela diz o seguinte: essa norma especifica os requisitos mínimos do grampo leve e pesado para cabos de aço de 6 pernas. Então, o cabo de aço que eu vou estar adotando é um cabo de aço de 6 pernas, que nesse caso é 1/4, né, de 6 pernas, para a categoria de resistência de até 1960. Significa que as categorias inferiores ele abrange e ele vai até 1960, inclusive 1960 também. A categoria acima ele já não poderia estar sendo utilizado, conforme a NBR ISO 2408, que é aquela norma de fabricação. Então é importante você ter as normas para poder entender o que está escrito aqui, tá bom? Isso é extremamente importante. Ele tem um range de aplicação dos grampos, tanto do leve quanto do pesado, sendo o leve vai de 32 a 40 milímetros, você pode ter uma infinidade de grampinhos, né, com dimensões diferenciadas até 40 milímetros, e no pesado vai de, desculpa, não é 32, é 3,2. 32 milímetros não pode ser, é 3,2 a 40 milímetros, e nesse caso do pesado é de 3,2 a 90 milímetros. Então você pode ter esse range de aplicação nesses grampos. Essa NBR 11900-4 não abrange os grampos em aço inox, né, nem leve nem pesado. Então, muito cuidado, que eu andei vendo algumas documentações de algumas empresas, de algumas instalações que eu tive chance de ver, e a pessoa faz a referência da aplicação do grampo baseado na NBR 11900-4, onde não pode. Na verdade, ela não contempla, não tem nada que fale sobre grampos em inox, nem os ensaios, nem características, nem mesmo as montagens. Então, você não pode adotar isso. Eu recomendo que você adote o que o importador está recomendando, tá ok? E não faça nenhuma relação cruzada com a NBR 11900-4. Ok? Então aqui nós vamos estar falando de cabos de aço de 6 pernas. Ele não fala da qualidade, a quantidade de fios, especificamente se é Warrington, Sailing e assim por diante. Por isso que é importante você ter essa outra NBR aqui que fala especificamente de cabos de aço, que é a NBR ISO 2408. Tá ok? Mas ele te dá uma categoria aqui de resistência.
Essa categoria de resistência está baseada nessa documentação. Isso aqui está dentro daquela norma 2408. Para que eu possa atender essa categoria, as anteriores ela abrange, né? Indo até aqui, inclusive aqui, como eu disse anteriormente, só não posso entrar nessa outra família de cabo de aço. Tá bom? Aqui é a categoria de resistência do cabo de aço e aqui é a faixa da característica de resistência à tração dos arames, que fala em Newton por milímetro quadrado. Então, para que eu possa estar dentro dessa categoria, os meus arames deverão atender esses requisitos aqui. Tá bom? Isso mostra uma determinada qualidade do cabo de aço que será utilizado. Então, ele já dá uma certa restrição no modelo e no tipo de cabo de aço. Para isso, eu fui no mercado e fui comprar esse camarada aqui. Mas antes de comprar esse camarada, eu queria deixar claro, como eu falei, que toda e qualquer montagem que você venha fazer oferece risco e você acaba assumindo a responsabilidade por qualquer montagem. Então, muito cuidado que você, dependendo da montagem, se for feita de forma adequada, ele poderá ter não poderá ter o desprendimento da peça, mas assim como também pode acontecer, né? Por isso eu recomendo que você trabalhe com uma equipe com muita experiência, que você também tenha um engenheiro, um PLH que te dê orientações técnicas, para que você não venha, digamos assim, se defrontar ou se confrontar com uma situação de risco onde você possa promover uma lesão para você e até mesmo a própria morte, inclusive para você e para terceiros. O que a gente vai estar abordando não esgota o tema, ele está extremamente condensado para falar de uma determinada família de cabo de aço, né, e com uma determinada característica de montagem em cima de um determinado diâmetro de cabo de aço. Eu não estou fazendo uma abrangência para todos os modelos de cabo, porque tem características diferentes para todos eles. Então a gente está falando, isso aqui tem uma serventia para os instaladores, montadores de linhas de vida, linhas de vidas verticais, em escadas e entre outras estruturas, né? Eu trabalhei por 18 anos especificamente em área de montagem, em linha de show, cenários e palcos e torres, estruturas, inclusive até mesmo no próprio teleférico, né, em montagens com uma infinidade de dimensões de cabos de aço, desde os pequenos até dimensões maiores, né, de grande calibre. Então, todos eles oferecem risco e você acaba assumindo a responsabilidade por eles. Então, o que eu estou apresentando não é um treinamento, só estou fazendo uma abordagem, né, um pequeno entendimento da NBR 11900-4. Bom, ok. Aí eu fui no mercado e fui adotar esse cabo de aço daqui. Antes de adotar esse cabo de aço, é importante que você tenha um EPI, né? Ao utilizar e promover corte em cabos de aço, você tem que ter um EPI, porque o EPI é a última barreira que você tem entre você e os seus olhos, tá ok? Então aqui nesse caso em especial, os óculos de proteção é fundamental, entre luvas, botas e outros EPIs. Mas o óculos em especial, você tem uma interação muito forte ali com o cabo de aço, que você está olhando, né? Você está interagindo demasiadamente. Então é a última barreira que você tem. E, evidentemente, que uma lesão feita com cabo de aço é perda da visão, né? Muito provavelmente. Né? Porque, primeiro, ele é muito bruto, extremamente pontiagudo, tem vários arames e aí tem que tomar muito cuidado. Mas voltando à nossa cena. Antes de eu promover esse corte, eu preparei e comprei um pedaço de cabo de aço, não sei qual é a resistência desse cabo de aço, né? E o fornecedor também não me deu. Então, eu estou considerando, olhando aqui dentro da 2408, NBR ISO 2408, eu peguei um cabo de aço de 1/4, de 6 pernas, com 19 fios Sailing. Que Sailing é um fiozinho, é um aramezinho fininho que dá de preenchimento entre os arames. Então ele tem aqui uma determinada construção típica dele. A gente não vai entrar na elaboração de um cabo de aço, mas aí ele tem aqui a carga de resistência do cabo de aço. Ali dentro da NBR de grampos, ele me diz que ele tem que estar ali dentro da categoria de resistência do cabo de aço de 1960. Aí eu fui lá para a categoria, 1960. Ok, ali logo abaixo ele me dá a carga de ruptura mínima, que é chamado de CRM, carga de ruptura mínima. Um cabo de aço de 1/4, eu adotei que o CRM dele aqui foi 23,3 kN. O certo é pegar um laudo, né, do fabricante ou do fornecedor, né,
e que diga ali as características do CRM dele, qual é a base dele, qual é a construção dele, se é 1 mais 9 mais 9, e aí características específicas do cabo de aço. Mas eu, para poder dar um entendimento, eu tive que adotar um valor, e eu considerei que o valor desse cabo de aço aqui é de 23,3 em função ali dos 1960 e AF. AF é alma de fibra, AFA é alma de fibra artificial. Nesse caso aqui ele não está dando, né? Ele bota AACI, a alma de aço de cabo independente. Mas vamos parar aqui no 23,3 kN, que nada mais é do que 2.370 kg-força. Tá ok? Está aqui baseado. Outro item importante é que todos esses cabos que você encontra no mercado, normalmente eles são de torção regular à direita. Esse camaradinho que está aqui na minha mão é esse camaradinho aqui. Essas outras medidas aqui é a esquerda, aqui é Lang. Aqui são cabos muito com foco lá no teleférico. Então esse camarada aqui que está na minha mão é um TRD, torção regular à direita. Significa que ele sai da esquerda para a direita e os arames são torcidos ao contrário. Significa que é um cabo estável, tem uma certa resistência mecânica, é relativamente duro, mas à medida que eu aumento a quantidade de arames ele fica mais flexível, mas só por uma questão de característica, de conhecimento dos senhores, esse cabo é um TRD, torção regular à direita, que é o que você encontra aí com mais regularidade no mercado. Ok, temos aqui nosso cabo, eu precisei fazer um acabamento. Esse acabamento foi feito com esse caso aqui, com uma fita isolante, e esse outro camarada aqui eu usei uma fita cinza, que é aquela famosa fita silver tape, que tem 50 milímetros. Ok? Por uma questão de proteção. Não é a melhor amarração, mas é o que se usa hoje aí no mercado. Lembrando que para dimensões e calibres diferenciados, né, cabos de aço de calibres maiores, isso aqui é ineficiente. O certo seria gerar um acabamento chamado amarrilho. Amarrilho é esse camarada aqui, ó. Isso aqui é um amarrilho. Tá? É feito com arame recozido. O objetivo é agrupar as pernas sobre um determinado eixo, né, sobre um núcleo. Né? Então ele está aqui e esse camarada ele pode ir para a intempérie e não vai acontecer nada com ele. Já esses outros aqui, eles apodrecem, não tem solidez à luz, amolecem, estragam, enfim. O sol castiga, arruína esse material e acaba que o arame, as pernas começam a abrir e aí, dependendo do torque, do manuseio e tudo mais, você desaloja os arames das pernas, aí não consegue mais reagrupar nada, né? Aí fica aquele serviço horroroso. Isso aqui é chamado de amarrilho, e o amarrilho tem um tamanho padrão. Esse tamanho padrão do amarrilho, ele tem aqui uma formulazinha bem basiquinha. Essa distância L aqui é dada por essa pequena fórmula aqui, tá ok? Do amarrilho. L é maior ou igual que 2 vezes o diâmetro. Então, eu pego aqui o diâmetro, multiplico por 2, é o tamanho do meu amarrilho. Isso aqui está dentro desta NBR 4309. Então é importante que vocês tenham essa norma, porque aí você pode até criar referência, olha, conforme o amarrilho realizado, conforme a equação tal, né, ou a fórmula tal e assim por diante. É importante que você tenha a norma de referência. Ok. Antes de você cortar, evidentemente você precisa ter óculos de proteção. Né? Por que isso? O cabo de aço, por incrível que pareça, tem duas situações, e principalmente em cabos de aço menores, que são os cabos de aço que são usados aí em linhas de vida, são cabos de 8 milímetros, entre outras amarrações que eu realizava, os cabos pequenos são perigosos. Aparentemente guardam uma certa característica assim, cabinho de aço, não, eles são rebeldes, né? Rebeldes no sentido que eu posso estar, na hora de estar soltando, e ele vir e golpear os olhos, né, por um movimento brusco, porque ele parece um efeito de mola, né? Só que muitas das vezes a gente não percebe, você está com alguém do lado, você fere essa outra pessoa e não a você especificamente. Então, muito cuidado com relação ao cabo de aço, né, e aos efeitos de mola que ele pode vir, não só ferir, acertar seu rosto, como a sua vista, e a terceiros, né, a outras pessoas que estão, geralmente os outros montadores que estão ao seu redor. Então, óculos você tem que usar ele próximo à vista, e justo, evitando qualquer possibilidade de entrada, tá ok? E muito cuidado, que dependendo do calibre do cabo de aço, cabos de aço de maior calibre são muito mais rebeldes, muito mais violentos, e as lesões são extremamente contundentes. Então, muito cuidado e podem ferir mãos, e aí você tem que ter luvas, entre outros EPIs adequados. Tá bom? Então, isso aqui fica claro. Já sabe que é 2 vezes o diâmetro nominal do cabo de aço, é o tamanho do amarrilho.
E quando você vai proceder com corte, é importante que você tenha uma tesoura adequada para isso. A tesoura que eu utilizo é uma Felco C9. É uma tesoura, é um tesourão de corte próprio para cabos de aço e arames e molas, né? E tem a característica aqui Felco C9. Ele é suíço, né? É um equipamento que eu tenho bem há uns 18 anos. Eu tenho outros menores e tenho maiores de bem mais generosos em termos de violência de corte para cabos de aço com outras dimensões, né? E o segredo disso aqui é não amolar, evitar de você fazer qualquer tipo de aumentar, aguçar o fio, e evidentemente que o mais importante é a lubrificação. Você não pode nunca deixar iniciar a oxidação na lâmina de corte, principalmente onde é realizado o corte, que aí você já danifica a sua tesoura. Tá ok? É um equipamento fantástico e ele corta com essa característica igualzinho uma tesoura, tá bom? E tem, evidentemente, que não é tão simplório assim quanto parece, né? Mas o corte tem uma certa manha, isso aqui só, evidentemente, que depois para treinamento e tudo mais, que você consegue vivenciar e fazer os cortes e ter noção de como é que se faz. E mantê-los, evidentemente, ajustados e bem lubrificados, tá ok? Todo equipamento que é bom custa caro, não tem jeito. Se você quer ser um bom montador, tem que ter material de primeira. Beleza? Então, um outro item importante é o seguinte: quando você vai realizar o corte, nesse caso aqui, que é eu usei a fita silver tape, quando eu vou fazer um corte aqui, o cabo continua, eu corto em cima da própria fita. Eu não corto no cabo, eu corto com a fita junto. E aí ele já fica folcaçado, ele já fica preparado para você continuar. As montagens, que eram montagens que eu fazia, eram montagens leves, e normalmente depois os cabos de aço eram jogados fora, né? A gente não aproveitava para absolutamente nada. Mas para instalações definitivas, amarrilho, tá ok? Muito cuidado. Cortes menores, quando você realiza, às vezes, acabamento, você cortou errado, ou ficou um acabamento ruim e tudo mais, eu não vou realizar porque é perigoso, tá ok? Cortes com essa característica, cortes menorzinhos, lembrando que esse aqui é um 6x19, então eu tenho um total de 114 fios, né, pedaços de arame que vão sair igual um porco-espinho, e eles são ávidos pelos olhos. Então muito cuidado que ao realizar esse tipo de corte com pessoas próximas, você poderá se ferir violentamente, e se cai no olho você pode ter uma lesão provavelmente irreversível. Muito cuidado. Cabo de aço tem os seus, parece ser simplório, mas acho que com todo e qualquer equipamento você tem que tomar cuidado, tá bom? Então, cortes menores, muito cuidado. Evitem de usar o tesourão, aquele tesourão que corta de topo, porque normalmente eles amarrotam o cabo de aço, aí fica aquele serviço horroroso e porco, né? Mal feito. Então, muito cuidado, que esse tipo de corte é um corte horroroso. É um corte de vergalhão. Não é a mesma coisa, não funciona igual. Ele achata o cabo de aço, fica todo espalhado, né? Desaloja as pernas do cabo de aço. Então, é muito ruim. Tá? Então, usem o equipamento certo e muito cuidado com politriz também, né? Discos de corte, porque o cabo de aço ele pode segurar, quebrar a lâmina e acertar você. Então, isso você tem que tomar cuidado com isso. Bom, como nós estamos falando que é do grampo, não esse, né? O grampo pesado e do grampo leve, como seguimos ali com as características. E vamos ali para as restrições. Restrições para a utilização dos grampos. Tá? O uso o grampo tipo leve não pode ser utilizado em içamento de carga. Ele já está eliminando. Içamento de carga onde tem envolvimento de queda de objetos e tudo mais, e até mesmo, inclusive em linhas de vida, tá ok? E o que a gente encontra aí por aí é algumas linhas de vida sendo montadas com esses grampos leves. Tá? O grampo tipo leve deve ser aplicado em situações que não exijam grandes esforços, ou seja, onde a tração aplicada no cabo de aço seja significativamente menor que a sua carga de trabalho, como em prateleiras leves e guarda-corpos. Então, assim, ele é muito restrito. Em especial, esse grampo leve é um grampo nacional. Eu, particularmente, sempre trabalhei com os grampos nacionais, melhor do que os grampos que vêm de fora. Tá? Os de fora, normalmente as roscas são muito mal calibradas, então elas espanam, e eu já tive casos de grampos rachados ali na base. Eu recomendo a adoção de grampos nacionais, porque a gente também está valorizando o mercado nacional e as fábricas nacionais. A gente precisa dar emprego a profissionais e garantir a indústria nacional cresça, tá ok? É importante isso. Seguindo, ainda dentro da família dos grampos leves, o grampo tipo leve, né?
a carga de trabalho desse grampo não pode ultrapassar 10% da carga de ruptura mínima do CRM do cabo de aço. Imaginando que esse meu cabo de aço que está aqui tem um CRM de 1000, supondo, eu não posso usar 10% desse valor de 1000. Ou melhor, eu só posso usar 10%, desculpa. Eu só posso usar 10%. Então, se ele rompe com 1000, eu só posso usar 100 quilos. Então, na hora que eu fizer a minha amarração, que é esse camarada daqui, e eu tiver lá pendurado, o máximo que eu posso aplicar de força aqui é 100 quilos. É o que a norma está recomendando. Ela está se defendendo e está defendendo também a montagem. Aqui é uma montagem absolutamente correta, onde aqui é o vivo e aqui é o morto. E as distâncias estão adequadas ao que a norma recomenda e o seu posicionamento também. Tá ok? Então esse é um cabo de aço. Se ele tivesse aqui o CRM dele para 1000, olhando ali naquela tabela que eu mostrei, que é esse camarada aqui, imaginando, aqui ele está dando mais, né, porque eu adotei, mas vamos imaginar que ele tivesse com esse valor. Tá? E, seguindo nitidamente o que a norma diz, a carga de trabalho não pode ultrapassar 10% da carga de ruptura mínima do cabo de aço. Então ele já deu ali quase que um fator de segurança de 10/1. Lembrando que tem uma perda quando você coloca grampos. E a gente vai abordar um pouco sobre esse assunto, é uma maneira um pouquinho diferente de pensar e depois você vai ter que refazer essa ideia daqui, tá ok? Talvez esse valor de 10% ainda caia mais ainda, porque ao colocar grampo você tem uma diminuição da eficiência do cabo de aço. Seguindo para o pesado, diz o seguinte: a utilização de grampo pesado deve ser limitada a movimentações horizontais, evidentemente que não tenha desprendimento de peça, cabos estáticos, que são os estais para torres e tudo mais, que eles não são cabos de movimento, né? E para fixação de extremidades de cabos de aço em equipamentos de elevação de carga. Às vezes são os rabichos que vão ali do cabo que é gurnido ali no moitão e termina em um ponto fixo, ele não tem movimento, tá ok? Ele está todo dividido e a carga ali é baixa, relativamente baixa. Aqui ele te dá um range de aplicação. E por último ele diz o seguinte: o grampo tipo U leve não pode ser utilizado na confecção de linga de cabos de aço. Linga de cabo de aço, aqui no fundo, se vocês olharem aqui, eu tenho uma linga de cabo de aço onde eu tenho uma luva ali prensada, tá ok? Eu não posso, no lugar dessa luva, colocar um grampo pesado ou botar uma sequência de grampos. Eu não posso. Eu não posso gerar isso para uma movimentação de carga, para levantar um container. Eu não posso. Ali ele está dizendo que não pode. Você pode fazer o que você quiser. Se o engenheiro, o seu PLH, resolver falar que pode e ele assumir a responsabilidade e ele provar que não tem o menor risco, tudo bem. Mas a norma, por si só, ela já se autodefende dizendo que não pode. Então, não é você quem tem que assumir isso, e sim o PLH, profissional legalmente habilitado, que vai determinar. Está errado, tá ok? Para isso existe uma norma específica que vai tratar das lingas de cabos de aço. Então não adotem isso para fazer elevação de carga. Muito cuidado com o que vocês estão fazendo. Bom, basicamente é isso. Aqui nós temos as restrições, está dentro da NBR 11.900-4. Tem as restrições estão todas ali dentro. Então é importante que você tenha a norma. E para dar um entendimento, agora meio que no finalzinho, como é que funciona essa amarração. Essa amarração está perfeitinha. Tá ok? Aqui estão na quantidade certa, é o mínimo recomendado. Posso colocar mais? Eu não colocaria mais se não houver necessidade. Mas isso aqui é o mínimo que está dentro do padrãozinho recomendado. Você pode botar a quantidade que você quiser, tá? Mas não pode ser abaixo ou inferior a isso. Aqui está correto. Para que vocês possam entender como é que isso aqui é gerado, essa fixação, não é a quantidade de torque, de aperto que você dá, a quantidade do quanto você está esmagando aqui que vai garantir você gerar um olhar seguro. Então eu fiz o seguinte: eu peguei esse cabo de aço, que é exatamente igual àquele, só aumentei mais outros 2 grampos e mantive as mesmas distâncias, que são padrões. Aqui nós temos um sapatilho, assim como pode ter um laço. Depois eu abordo ali um assunto sobre sapatilho, mas também a gente não vai abordar muito. A importância aqui é que eu estou defendendo o meu cabo de aço. Aqui eu estou fazendo um gradiente de força, eu estou dividindo a força em cada grampo desse. E à medida que eu vou crescendo, eu vou fazendo uma transferência de força aqui nesse final. E é isso que eu vou mostrar no gráfico seguinte, que é mais com foco para quem é o profissional legalmente habilitado. A montagem está correta, eu estou enforcando o morto, eu não posso ferir o vivo, né? Eu não posso machucar esse cabo principal onde estou com a minha carga. Eu tenho que defender meu cabo vivo. Aqui é o morto e o vivo, então eu vou enforcar quem já morreu.
Tá? Não é botar um grampo para lá, outro para cá, outro para lá e para cá, isso está errado. Ele tem uma posição correta para ser montado e a gente vai mostrar isso no segundo vídeo. Tá ok? Então, tanto faz de um lado quanto do outro. E aí a sua montagem de forma correta. E aqui eu tenho um total de 5 grampos. Mostrando agora no gradiente de força, que nada mais é aqui uma foto daquilo ali, só que com uma diagramação diferenciada. Aqui diz o seguinte, eu entro com 100% da minha carga aqui. Né? Quando eu instalo, aqui é 0%, né? Porque eu não tenho força nenhuma aqui. Quando eu instalo meu primeiro grampo, seguindo o torque recomendado do grampo para 1/4, ele vai me gerar uma determinada força, e essa força vai me gerar 10%, que eu vou pegar dos 100% aqui, né? Ele vai tirar desses 100%, aqui vai virar 90%, e vai jogar 10% para esse lado de cá. À medida que eu vou botando grampo a grampo, eu vou aumentando 10% em cada grampo, até chegar aqui. Né? À medida que eu vou subindo para cá, eu boto mais 10%, aqui eu estava com 10%, agora ele passa a ter 20%, e aí eu diminuo embaixo. Então eu tenho uma transferência de carga dos 100% daqui para baixo, jogando para o cabo que está morto. Ao chegar no último, quando eu botar meus últimos 10%, ele vai pegar desses 60%, vai diminuir 10% e vai virar 50%, e aqui vira 50%. Então eu tenho 50% aqui em cima e 50% aqui embaixo. Isso aqui é meu gradiente de força, é uma matriz, né, que vai mostrando a divisão da carga à medida que eu vou aplicando os grampos e vou transferindo a carga de uma posição para outra. E no final eu tenho aqui 100% aqui, desses 100% que sai aqui. Isso é a maneira correta, isso aí quem determina é um profissional legalmente habilitado, ele que vai gerar, inclusive, o memorial de cálculo para que você possa falar assim, não, olha, está seguro, estou seguindo as recomendações do PLH e assim por diante. Então é dessa forma que a coisa vai se dividindo, né? Que essa força vai sendo transferida até chegar aqui 50% aqui, 50% aqui. Porém, quando você gera grampos, acontece um fenômeno interessante. Né? Na hora que você fez a instalação dos grampos, significa o seguinte, ele diz que o ensaio pode ser interrompido, isso aqui é mais para o fabricante do grampo. Na hora que ele vai fazer o grampo de referência dele, né, isso é para o fabricante, ele vai fazer os ensaios para ver se está batendo certinho. Ele diz assim, né, isso está dentro da NBR 11900-4. O ensaio pode ser interrompido quando a força aplicada atingir 80% da carga de ruptura mínima do cabo de aço. Então, ele vai fazer essa amarração dentro da medida que ele já tinha considerado e calculado, e ele vai aplicar a força, ele não vai levar a 100%, ele vai levar a 80%, e vai manter essa força lá por uma quantidade de minutos lá, se eu não me engano, acho que não sei se são 5 minutos, e ele vai manter essa força aplicada em 80%. E depois a norma diz que ele não precisa ir até 100%. Então, o que acontece? Significa que a norma já gera uma pequena restrição. Antigamente, eu considerava que quando eu botava um grampo, eu tinha uma perda. Paulo, considerava que ele roubava ali 20% da resistência do cabo de aço. É isso? Será que é isso mesmo? Aí agora tem uma nova redação, e essa redação ela não é muito clara, mas eu adoto isso porque, inclusive, naquela norma americana, B30.26, a ASME, ele fala em eficiência do cabo de aço. Então, eu estou seguindo um pouco por eles. A eficiência é, se a norma diz que com 80% eu posso parar meu ensaio, eu não preciso chegar a 100%, a eficiência do meu cabo de aço é 80%. Então, é uma maneira diferente de falar que teve uma perda de 20%. Então, aqui já não é mais 100%. Aqui é 80% e aqui vai chegar a 80%. Aqui eu vou ter 40%, aqui eu vou ter 40%. Então aqui eu tenho 80% só. Eu tive uma perda. Isso não é fator de segurança, não. Aí você vai ter que aplicar o fator de segurança, que pode ser fator de segurança 5/1 e aí por diante. Mas isso aqui está dentro do escopo do profissional legalmente habilitado. Isso aqui não é um montador que vai fazer. Mas é importante, isso aqui num curso a gente aborda melhor e a gente faz até alguns ensaios específicos para as pessoas poderem ver o comportamento, até em termos de ruptura e tudo mais. Tá bom? Não podemos danificar o cabo principal. Não podemos danificar este cabo aqui. Tá ok? Temos que preservá-lo. Bom, não falei do sapatilho,
sapatilho, sapatilho, pesado e leve. Tem numeração para rastreabilidade. Isso aqui é sapatilho e não é sapatilha, tá ok? Só deixando isso claro para vocês. Encontro vocês agora no próximo vídeo, no segundo vídeo. E caso vocês possam me ajudar, eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação do que foi abordado aqui. E sigam os outros 2 vídeos e o terceiro, que é o fechamento, tá bom? Aguardo vocês aí no segundo vídeo. Forte abraço. Até logo. Tchau.